Tá? Então, pessoal, aí, a gente estava já há algum tempo fazendo até a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas nós tivemos um probleminha técnico, né? Que deve se solucionar, não sei quando, mas a gente vai trabalhar para isso. E a gente vai voltar a fazer pelo YouTube, direto. E fazendo a transmissão direto pelo YouTube, a qualidade de som a gente chegou à conclusão que melhora, porque a captação da câmera ali, no som, não é tão boa quanto a do celular. E no celular a gente consegue captar melhor. Então vamos para o nosso próximo aviso. Todo mundo firme no YouTube, né? Todo mundo vai se inscrever, né? Quem é que ainda não se inscreveu? Olha, quem não se inscreveu não vai tampar isso. Vai ser ensinado na terra. Não, não entra no nosso lar. Bom, nosso próximo aviso é sobre a nossa festinha, o Arraiá dos Amigos do Ceará. Né? Que vai se realizar no sábado, dia 29 desse mês. Né? Aqui na frente, né? É isso? É isso, né? O endereço está ali, ó, na pracinha de Notre Chapaliz, tá? E conforme for, o pessoal vai divulgando melhor, mas deve ser naquele mesmo esquema sempre, né? As meninas trazem um prato, né? Os meninos trazem um refrigerante, um suco, como são as nossas festas, e aí a gente conversa, brinca, né? Não sei se você vai ter quadrilha esse ano? Se tiver, vai ser improvisado. Improvisado, né? Não, é sempre improvisado, né? A gente dá uma brincadeira. Já teve uma vez que foi lá no quintal da Simone, né? Que lá foi legal, mas era um espaço bem grandão. Bom, mais um aviso, que no sábado, né, que antecede o nosso domingo, o atendimento, esse que vos fala aqui, sem nenhuma pretensão, vai tentar falar sobre a questão de quem quer um milagre. Já botou meu nome na lista? Como assim? Eu quero. Você quer um milagre? Eu acho que todo mundo quer um milagre, né? Então vamos trabalhar sobre isso. O Dirceu, que não está aqui presente hoje, ele me alertou que parece ali na perspectiva que sou eu que estou esticando a mão assim. A intenção não era essa. A intenção é mostrar que nós estamos nas mãos do Pai. Certo? Então a ideia era essa. Mas o editor gráfico aqui não é lá muito bom nessas coisas, então acabou ficando assim. Tá? Então vamos agora ao nosso trabalho. Bom, nós hoje vamos dar continuidade ao nosso livro. Eu não trouxe o meu, tenho um livro aqui na casa para mostrar. Aqui. Este aqui. Dentro da capa antiga, eu acho que eu também não botei a capa do livro ali, como eu boto sempre. Essa é a edição nova. Essa daqui é da edição nova, tá? E nós estamos começando hoje o segundo capítulo, que é o psicoscópio. Psicoscópio, esse negócio é sério. Estava conversando com a Altair aqui antes do estudo, que ainda bem que não tem aqui o psicoscópio materializado, senão ia ser uma confusão danada. Né? Porque o danado do psicoscópio é aquele negócio que o camarada bota e vê o outro por dentro. Não é raio-x. Ele vê o mental, ele vê o espiritual do outro. E aí já viu, né? Não ia dar muito certo. Ninguém ia conseguir mais esconder nada de ninguém. Já pensou? Aquele sorriso assim. Que bom te ver. Desgraçado, porque atravessou uma família. Né? Isso aí está no meio. Né? Então, ainda bem que não tem um psicoscópio. Até a gente se tornar bom de verdade. Essa era uma das coisas que ele queria, né? Sim, essa é uma das coisas. Eu já peguei pesado, não, que é para poder assustar mesmo, velho. Vamos lá. Só para a gente lembrar, eu peguei o finalzinho do estudo, foi beleza, né, semana passada. Só ler, não vou comentar nada, só para a gente lembrar que é o estudando mediunidade, onde André estava falando sobre as questões mediúnicas de forma geral, para dar uma introdução, né? Porque eles vão visitar grupos espíritas, eles vão olhar os médios. Hoje já começa isso aí com o negócio psicoscópico. Então vamos lá. É perigoso possuir sem saber usar. Ele está falando da mediunidade. Muito perigoso possuir a mediunidade sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado
melhoremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas, mediunidade não se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas, mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Aí volta Albério, que é o instrutor, né? Não o Aulos que está direto com ele. Albério é aquele instrutor que fez a palestra, né? Vamos lá lembrar do Albério. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder às complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolher a largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Então, agora que a gente vai começar, já no dia seguinte. Bom, vamos lá. Estamos no dia seguinte. E aí, né, eles vão começar. Tornando ao convívio do assistente, Aulos, né, André e Hilário, lembra que ele botou lá os personagens, tal. Todo mundo falou sobre isso. Então, André e Hilário, tornando ao convívio do Aulos, que é o instrutor que vai sair com eles, estudar, né, aprender nos grupos espíritas como o nosso, tá? Na reunião mediúnica. Então, tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Finda a ligeira pausa em que nos registrava a atenção. E o que será que eu botei esse vermelho? Será que Aulos precisa do psicoscópio? Ele estava ali falando com eles e já estava, filmando os dois, para saber o nível de cada um. Então, por isso que eu já botei vermelho. Não é todo espírito que precisa do psicoscópio. Entendeu? Não é todo encarnado que precisa de óculos. Né? Deus que enxerga, beleza. Então, vamos lá. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Outra coisa que eu grifei, porque o próprio Kardec sempre falou sobre isso. Grupos menores, melhor. Mas melhor por quê? Porque é mais fácil você unir 10, 12, 15 pessoas num grupinho. Estou falando da parte mediúnica, né? E uma casa também. Uma casa como a nossa aqui, né? Aqui. Deve ter o quê? O máximo, quando tiver tudo lotado, né? O quê? 50? Será que tem 50 cadeiras? 60. Era 60. Era 60 cadeiras. Então, quer dizer, aí você chega numa casa grande, como tem algumas lá no Rio, não desfazendo, são casas muito boas, e algumas até transmitem no salão principal e tem vários salões menores com telão, a transmissão com grupos menores. Né? Eu acho que se entendeu isso, que o grupo menor se afiniza melhor. Então é mais fácil, né? A gente aqui acabar, depois de um tempo, se todo mundo se conhecer pelo próprio nome e tal, do que você chegar numa casa onde tem 2.000 pessoas e você não conhece as pessoas. Né? Aqui tem gente que a gente está vendo crescer, não é? Não é? Tem gente que a gente viu desse tamanho. Aí daqui a pouco vai estar aqui na frente fazendo palestra. Não é, doutor? Viu? Então é por isso que ele botou. A qualidade facilita com o grupo menor. Né? Vamos lá. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidos e de lastro moral respeitável. Outra coisa que a gente grifou. Né? Lembra que no slide anterior, que ele recebeu,
saber usar aquilo, é perigoso. Então, o que faz a mediunidade ser bem utilizada? Esse lastro moral respeitado. É um médium que sabe, né, utilizar aquela mediunidade para fazer o bem. E não para querer fazer moeda, para querer ver da vida dos outros, querer fazer fofoca. Né? Acontece também, infelizmente, mas as casas sérias, os médios vão trabalhar seriamente, entendendo inclusive que os espíritos que aqui chegam, né, precisam ser tratados com muito carinho e respeito. Ah, o espírito chegou lá ontem, não sei o quê, assim, eu vou bater, lá na rua falando fofoca do próprio espírito chegou aqui para necessitar. Não posso. Tem que entender que aquele espírito é um irmão meu. Então eu não quero que fale mal do meu irmão, não quero que fale mal de mim, porque eu vou falar mal do espírito. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então, trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Qual é o ideal cristianizante? O ideal espírita, né? Fazer o bem, obedecer não. Né? Fiz que não importa. Seguir, né, as indicações e ensinamentos do Cristo, que afinal de contas só vai nos fazer melhor, só vai nos fazer felizes. Né? Como a Maria Teresa dizia, no final é entre eu e Deus. Não me importa o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. No final é entre eu e Deus. O que eu estou fazendo desse ensinamento que eu estou recebendo? Quanto eu estou me esforçando para me melhorar? O psicólogo depois mostra lá o que eu fiz. Lá tudo. Ela pode dizer assim, Deus está vendo. Não é Deus que está vendo, não, mas tem um monte de espírito vendo. Né? Alguns que o psicólogo outros sem. Então vamos lá. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e completar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Todos com bondade, por um instante de silêncio, e acrescentou. Vamos ver o que ele acrescentou. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Ou seja, tem mediunidade no plano astral. Não é só. A definição de mediunidade é o quê? É você pegar e fazer a comunicação de um plano com o outro. Falando. Eu acho que cabe a colocação. Essa semana mesmo, uma pessoa da minha relação profissional veio me fazer uma pergunta, um questionamento muito interessante, exatamente nesse ponto que você acabou de abordar, mediunidade na espiritualidade. Ela me disse que sonhou, e ela sabe que não existe sonho, existe desdobramento, a emancipação da alma, que ela estava num local com muita gente vestida de azul e branco. E que aí foi conduzida para um lado, para o outro, e num dado momento havia um grupo mais reservado de pessoas onde ela iria incorporar na espiritualidade. Nesse momento ela acordou. E é interessante essa colocação, porque simplesmente corrobora com o que ela fala. Ou seja, as pessoas podem acreditar que o espiritismo é sempre a questão da poética e fica com as informações a nível mental. Entretanto, as informações que são originárias do plano espiritual desde 1857 demonstram claramente que a vida maior, muito mais tangível que a gente vive, é na espiritualidade. Então, de fato, existe sim, nós estudamos isso lá na alegria, né? Mediunidade na espiritualidade. Já estudamos isso aqui, eu fui até o livro que tem uma passagem assim, onde os velhos durante a noite são levados de volta à casa espírita e chegam lá e trabalham mediunicamente, fazendo a interação entre espíritos sofredores muito embrutecidos e os mentores da espiritualidade que querem fazer isso, querem esclarecer, né? Que vem para o esclarecimento. Então, há esse trabalho, por isso que a gente botou ali.
que estão lá direto, né, os espíritos trabalham lá, já estão num grau de elevação, onde, por exemplo, não vai precisar ficar controlando a mente da pessoa, porque já tem um controle maior. Pode ser, estou só levantando uma hipótese. Né? E o próprio, que é a condição cerebral, física do corpo que atrapalha. Né? Quando a gente recebe uma coisa, fala. E não é qualquer médium de um centro espírita que é chamado, quando está no sono, para ir trabalhar na espiritualidade, não. Tem que ser muito bom, como você falou ali, moralmente, para ser chamado. Os livros de Bezerra, quase todos eles contam essas reuniões, onde são chamados. Aí tem irmãos que são médios e que eles assim, não, chama esse aí não vai não. Ele já saiu para outra coisa, já foi para fora. Não tem nem grau de lucidez suficiente para isso. Né? Quando a pessoa tem aquela história, quando dorme, como você falou, às vezes vai para falar, não consegue lucidamente procurar o trabalho do estudo do plano espiritual. E daí é importante a gente, quando está acordado, no corpo físico, né, na vigília, procurar manter sempre o mesmo padrão vibratório. Esse que a gente está tendo aqui agora. De atenção, de estudo, né, de oração. Não quer dizer por isso que a gente tem que ver beatificamente, não. Vamos para que Jesus seja do mundo. Ou não, esteja no mundo, sem ser do mundo. Mas participa. Tem que ir na festinha, vai na festinha. Tem que ir no passeio, vai no passeio. Mas com a alma limpa, com o sentimento limpo. Pode falar. Não sei se é completamente eu vou perguntar agora, sobre a questão do. Sobre a questão do processo, quando a gente sabe que nós somos partículas ondulatórias de energia, que fazem uma processo de transmutação. Isso é uma transmutação. São determinadas. Então, como se dá isso do ponto de vista no processo mediúnico, onde você tem o que agora, só agora, cientistas descobriram sobre uma coisa chamada de emaranhamento. Ou seja, como a gente tem uma sobreposição ondulatória de energia entre. Será que existem interferências tem um processo, seja no plano espiritual, ou isso só ocorre em camadas ou níveis de energia? O emaranhamento, na verdade, ele já é uma coisa já. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que isso vem até explicar essa questão de quando o espírito se aproxima do médium. Essa questão de perispírito a perispírito. É essa vibração ondulatória de um para o outro que se interpenetra e, de repente, daí passa a sensação de um para o outro, aí passa a voz, a fala. Quer comentar, Lucas? Quer dar um papo nisso? Eu acho que eu entendi a pergunta do Fausto. Isso aí tem a ver com a física quântica. As energias que circundam no plano espiritual são as mesmas que circundam o plano material. Entretanto, do lado de lá é muito mais sutilizada, presenciada. Mas é como se fosse um diapasão, de cima para baixo. Vem modulando até chegar aqui. Ela é quanto mais próxima à Terra, mais densa, mais, digamos assim, primitiva ela é. Mas a mesma frequência, porque tudo é uma questão de você modular. Tá? Quanto mais você leva o pensamento, mais você se utiliza o pensamento, mais você atinge o plano espiritual superior. Nós podemos e devemos fazer isso, só que nós somos educados de uma forma diferente. Então, eu acredito que a sua pergunta, o Marco respondeu muito bem, com certeza, a questão da vibração, da compatibilidade fluídica que acontece aqui, como também acontece lá. Entretanto, na espiritualidade, ela é bem mais utilizada, sutil, mais leve. Sim, até porque nós vamos estar aqui servindo de médico, na maioria das vezes, a esses espíritos que estão com a vibração muito próxima da nossa. Porque eles também estão embrutecidos. Então, a vibração deles é muito próxima da vibração material, que facilita essa explicação. Isso é um modo de entender. Mas fica para você pesquisar mais. A evolução do
Gênesis também, a Gênesis A Gênesis também. perfeitíssima. E eu queria que você falou lá na igreja. Tradição planetária ou. Não, no atual. A gente está estudando os Ilados da Capela. Exato, da estou fazendo confusão aqui no princípio, mas é isso mesmo. Nós estudamos a Caminho da Luz, anterior. Nós a Caminho da Luz também, é um monte que também faz esse tipo de coisa, né? Sim. Então vamos lá. Agora, aí no sim, né? Evolução dos mundos, inclusive, já colocou a minha lista, faz parte dessa posição a da vida do mundo espiritual. Sim. Está lá, Evolução dos Mundos, a mesma parceria, Chico, André Luiz. Verdade. Então vamos lá. Sim, esclarecemos Hilário e eu. Desejávamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou paciente. Autor psicoscópio. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitarmos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Ou seja, quando o espírito tem, porque que diz uma coisa? Quando o espírito já tem uma condição de se concentrar mais fácil, de focar, em outras obras de André a gente vê quando o instrutor fala, André, foca ali, né? Olha mais firme e tal, e André olha e percebe o que está à volta. Para o nosso lado, André com pena da senhorinha lá querendo entrar, quando Dona Laura, não Laura, né? Quando André olha com mais cuidado para mim, quando eu olhar eu vi aquele montão de mancha preta nela, que era a representação dos tantos abortos que ela tinha feito. E aí percebe que ela não tinha mudado nada, né? Ela continuava com aquela mentalidade. Então, quando o espírito vai fazer isso, ele tem que botar um foco. Um psicoscópio, você não precisa escrever à vista, né? Não precisa focar. Botar o psicoscópio também. Então, por isso que ele levou o psicoscópio. Por quê? Algo precisava do psicoscópio? Não. Mas para André e Hilário, era bom porque ia facilitar, ia andar mais rápido naquele trabalho. Então ele levou o psicoscópio. Tá? E a gente vai ver que o psicoscópio é então vamos lá. Também o enigmático volume, chamando a mim um agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário enganou sempre ambos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? Nunca tinha ouvido falar do que era o psicoscópio. Né? E aí, Áureo responde, é um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Aqui eu peço, Senhor, socorro aos senhores estudantes, quem puder me dizer, porque eu procurei e não achei quem é. Não sei se é Bozano, se é Bernani, quem é algum estudioso, né? Ele está falando aí no século XX, século passado é no século XIX. Então, algum estudioso do século XIX que teve essa ideia. Eu li até alguma coisa assim que me deu a ideia de que fosse Einstein, mas não. Eu ia até botar aí, mas eu estou fazendo, não está fechando muito. Eu não vou vender esse peixe porque eu não sei, eu não comprei ele, então não vou vender não. Aí deixei para lá. Bom, pesquisa. Trabalho de casa. Aí me tragam, pelo amor de Deus. Eu estou curioso, mas não consegui. Eu pesquisei, gente, procurei na internet, mas acho que eu não sei pesquisar direito, eu não achei. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir as vibrações e com a capacidade de efetuar diversas
Não, saber cotidiano. Obrigado pela aula. Bom, vamos lá. Desculpe apenas uma vez, senhor. Oi? Paulo. Apenas uma vez, senhor. Aí está me parecendo que é pão de Iraque. Oi? É pão de Iraque. Pão de Iraque. Pão de Iraque. Ou gerar? Você Eu não pesquisa conheço mesmo. os pesquisadores, mas depois você pode explicar mais para a gente. Não, Eu sei que você pesquisa muito, que alguém me disse que você pesquisa muito. não. Não vou dizer quem, mas alguém me disse que você pesquisa. Você estudou. Bom, esperamos que esteja mais tarde entre os homens, esperamos que esteja mais tarde entre os homens, ou seja, o psicoscópio, né? Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogo à essência dos raios, análogo na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Veio mais tarde, era o que eu estava falando, tomara que seja muito mais tarde, quando a gente já estiver moralmente preparado para isso. Né? Porque se vem agora, então, aí a gente pegou aqui, botou uma figurinha, aquela figura que está lá, está vendo lá, André? André é aquele camarada com aquele óculos. Ó, esse aí o óculos, parece no livro lá, uma máscarazinha e tal. Aí na internet eu também achei essa outra figurinha que eu achei interessante. É assim, usando um óculos ali, tá? Inclusive essa coisa aí é uma figura maior, que tem uma descrição, que é parte desse texto e tal, essa figura. O Marco e Celina, ou é aquela senhora de vermelho, ou é aquela senhora à direita de André. Sim, aí eu tinha que olhar melhor Eu tenho essa informação, é estranho. Porque essa figura é daquele Projeto de imagem, né, onde ele fala sempre. A gente vai ver durante os estudos, todos nós estudantes, de vez em quando vamos botar uma figura dessas no projeto de imagem para a gente tentar identificar as pessoas. Né? Hoje eu só queria botar o psicoscópio ali porque era a única coisa que ia aparecer. Mas para frente, conforme ele for falando, que os outros estudantes forem trazendo, Tem mais dois só para esse capítulo. então, pois é, só para o psicoscópio tem mais dois. Então, aí depois a gente vai identificando cada um dos médicos sentados. É a mesa. Oi? Alguém falou uma coisa? Não. Essa mesa é a mesa dos 10 que ele falou, onde tem 4 médicos ostensivos, né? E aí, por que só tem a mesa com ele? Só tem 4, porque quem vai detalhar para esse trabalho. Mas toda a mesa mediúnica é assim. Tem 4, às vezes 5, dos que são psicofônicos, aí tem um que é psicólogo, aí tem um que é vidente, tem outro que é esqueci o nome agora, gente, que gente não, Psicopictográfico. não, eu estou falando pessoal de apoio. Né? Sustentação. Sustentação, essa palavra, o método de sustentação, né, que fica em oração, para ajudar a manter o ambiente. Então, o grupo mediúnico se compõe assim de várias pessoas. Não é necessário que tenha todo mundo ali a psicofonia. Não. É até bom que nem todos tenham, porque senão ficou uma bagunça, uma bagulha. Já pensou 10 espíritos aqui querendo falar ao mesmo tempo? E os médicos querendo segurar um para dar vez o outro? Porque normalmente tem um ou 2 dialogadores, não é mesmo? Como é que um dialogador vai dialogar com 10 espíritos ao mesmo tempo? Tem que ter uma filinha, tem que ter uma organização. Aí é que entra também o médico de sustentação,
Tem casos espíritas que não tem médico psicofônico. Vão trazer outro tipo de comunicação. Tem casos espíritas, como é o Frei Luiz, que tem médico de materialização. Então eles lá vão trabalhar com materialização. Eles sabem a equipe. Tem casos espíritas onde eles não têm condição de fazer um trabalho muito sério. As pessoas são muito levianas. É aquela casa que eles esperam onde tenha muita seriedade, onde haja muita oração, onde haja muita amizade, harmonia entre os trabalhadores da casa, né? Onde ninguém seja presunçoso de ser o melhor médium, o melhor orador, o melhor irmão, onde o conjunto funciona. Nessa casa, eles vão colocar um trabalho apropriado para isso. Então, eles sabem. O trabalho é todo feito lá. Não, o psicochoque não serve para olhar uma pessoa de cada vez. Eles analisam o grupo e analisam a pessoa individualmente. Eu fiz acho que deu um medinho. Quem não vai dormir hoje com medo de ser analisado? A gente já está sendo analisado aqui agora. Tem um videozinho ali, cara. Eu já vi um milhão de vídeos até aquele pontinho preto ali, eu vi. Então, quando chegar lá, a gente mostra. Vamos lá, vamos ver se lendo o slide eu me lembro que vídeo é esse. Bom, meu colega e eu, o Conselheiro Lara e eu, não conseguimos suprir a surpresa entre assombrado e receoso, ousou o Hilário que o Hilário estava com medo de ser analisado, gente. Então lá, entre assombrado, ousou o Hilário que quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido ao exame dessa espécie? Ó, e o Hilário chegou na base. Ele pensou, puxa, ele vai conhecer tudo que eu fiz? Conhece, Hilário. Relaxa, porque já foi. Ele já conhece, não tem mais jeito. Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. Bem-humorado o quê? Porque lá no início daquela primeira fase que eu falei, ele não precisa de psicoscópio, ele já viu o que tem dentro do Hilário, o que tem dentro do André, qual é a capacidade deles. E a diferença é que quando um de nós mortais, né, médios mortais, observa no outro, e seria esse o problema do psicoscópio, uma tendência meio que negativa, a gente fica meio com o pé atrás. Eles não. Eles olham com piedade. Porque eles sabem que é o nosso grau, que a gente está fadado a sair desse grau para subir, porque ninguém desce e ninguém vai ficar estacionado a vida inteira. Então eles simplesmente dão tempo ao tempo, esperam que a gente vai melhorar. Então, sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam a retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perferir a natureza dos elementos químicos localizados. Ali é o espectroscópio, é o videozinho que eu fiz sobre o aparelho, sobre o aparelho. Para a gente entender o que é. Então, permite ao homem perferir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si a informação de dever de casa para você. Com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. A gente termina o estudo, eu sei que a gente passou um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente ver o vídeo.
centímetros de largura. E no outro a gente só vai fazer uma única reta, que tem que ter também 1 centímetro de altura. Bom, o formato tem que ser circular, tem que ter essas abinhas aqui, para poder facilitar na hora de colar aqui. Esses dois desenhos que a gente fez aqui, a gente vai pegar o estilete, de novo, essa como eu vou fazer isso, e vai cortar cada um deles. O outro vai fazer um pequeno ralo. Depois de feito isso, a gente tem que ter duas pecinhas mais ou menos desse jeito. Agora a gente vai achar um pouquinho mais complicado, mas aqui um pouco. A gente vai pegar um CD, uma tesoura, e cortar ele. Tome cuidado, se você for criança, pede com um adulto para isso, porque você pode se machucar com a tesoura ou com o CD. Agora a gente tem que tirar essa parte aqui, o segredo que a gente só precisa do plástico. E é só separar. A gente não vai usar essa parte aqui. Agora a gente tem que cortar essa parte de forma que caiba no nosso quadradinho feito aqui. Agora a gente vai com a fita adesivos colar essa parte aqui no nosso placar. Com esse lado, a gente vai colocar essa parte aqui com os furados. Como é que você tem casa? Passa muito pouco no restaurante. A gente não usa dentro do fundo. Bem, agora a gente vai colocar a outra tampa. Mais uma vez, está pronto o nosso espectroscópio. Esse é o que a gente tem que fazer. Isso aqui a gente tem que ver um pouco ligado com as coisas que são feitas a partir do uso da vermelha nuclear. Por exemplo, a montada do meu celular emite uma luz branca. Só que, se eu observar essa luz aqui com o meu espectroscópio, eu vou observar uma coisa um pouco diferente. Como vocês podem ver, tem uma espécie de arco-íris na nossa imagem. Por quê? O filtro do espelho está espalhando as cores da luz do meu celular em todas as componentes dela. Como a luz branca em todas as cores, a gente vai ver algo parecido com o arco-íris. Agora a gente vai ver através do espectroscópio como que a luz do espelho se comporta. Como vocês podem ver, as faixas de cores do fogo são um pouco maiores. Isso é como se fosse o código de barra da luz que o fogo emite. Fenômeno que a gente observou com o espectroscópio acontece porque a luz é bem envoltada, ela se comporta como uma onda. Quando ela tem que passar por algum obstáculo, ela sofre um fenômeno chamado difração. No caso do obstáculo aqui, é justamente nosso plástico no CD, que dispersou as cores da luz e derrubou em cada componente dela, para a gente pode tirar o melhor. Agora, cada coisa que eu observar, cada fonte de luz vai ter cores diferentes.
quirligrafia Sim, a também. quirligrafia que vem também, a fotografia trilha é através da